Bom, olá! Eu vim aqui para tentar desmistificar um pouco essa história de interpretação do mapa astrológico. Mesmo porque a grande maioria dos meus alunos são de humanas. Então, os cursos que eu tenho estão montados para o público de humanas. Porque a interpretação é uma arte de humanas e não uma arte de exatas. Então, a astrologia, se você for considerar, ela pode até ser exatas enquanto processo de cálculo, que hoje o computador faz. Você não precisa mais ter nenhuma habilidade com cálculo. Basta você inserir os dados corretamente que o computador, o aplicativo que você tiver, vai lhe proporcionar, vai lhe oferecer o mapa natal. Se você quiser economizar papel, você estuda tudo na tela. Vários programas, inclusive, oferecem informações bastante valiosas para você estudar, mas aí vem aquela questão, como é que eu interpreto? Eu lido muito com alunos que vêm da astrologia contemporânea, cuja interpretação segue princípios extremamente enrolados, se me desculpa o trocadilho, uma vez que constrói um raciocínio absolutamente circular, do qual, no fundo, não se sai, não leva a lugar nenhum, você continua circulando. Então, eu vou organizar a interpretação sob a perspectiva da astrologia tradicional. Veja, a astrologia tradicional, acima de tudo, é uma linguagem. E uma linguagem, ela é composta de sujeito, verbo, predicado, são palavras, né, que são classificadas como substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, enfim. E aí você vai compondo frases. Essas frases você vai organizando em períodos. As orações elas podem ser coordenadas e subordinadas. Você faz exatamente o mesmo na astrologia tradicional e de uma forma extremamente lúcida. De certa forma, eu costumo dizer que se você souber aonde estão as coisas, a interpretação nada mais é do que preencher caixinha. Você tem os escaninhos e você vai colocando cada elemento interpretativo no seu devido escaninho. E aí você lê o resultado. É isso que você faz. Uma outra consideração que as pessoas fazem, que a astrologia tradicional é extremamente fatalista. Tem nada de fatalista. Mas você com toda certeza vai querer saber se vai casar, se não vai casar. Você vai querer saber se você vai ter filhos ou não vai ter filhos, vai comprar o carro ou não vai comprar, se você vai ser promovido ou não vai poder adquirir aquele imóvel ou não. Isso é ser fatalista? Não, a astrologia tradicional, ela lida com os temas do cotidiano. E ela tem como objetivo lhe trazer respostas objetivas para questões objetivas. Vamos ver como é que isso acontece? Morin de Villefranche, para ser mais exato, astrólogo eminente, francês, século XVI. Ele, no seu tomo 21, ele diz que das coisas que podem ser preditas, né, é a regra 29, ele diz que só existem 4 possibilidades. No fundo, o que ele diz é que toda a interpretação astrológica se reduz a 4 possibilidades. Ou aquilo que se espera se realiza ou não se realiza. Então, ou você compra o carro ou você não compra o carro. Ou você casa ou não casa. Ou você é promovido ou não é promovido. Mas caso aquele objetivo se realize, a gente tem 3 condições. Veja, eu estou interpretando a regra de Morin, porque ele coloca tudo isso de uma forma muito mais simples em 4 condições. Então, se o objetivo se realiza, ele pode ser mantido. Legal, ótimo. Então você casou e vive casado pro resto da vida. Beleza? Mas você pode casar e se separar mais adiante. Tudo bem?
é uma das alternativas. Tudo isso é informação que pode ser obtida no âmbito do mapa. E a outra possibilidade é que você pode permanecer casado e ser infeliz para o resto da vida. Então você não se separa, mas você também não resolve sua vida, mas o seu objetivo se realizou. Então vamos resumir? Morin coloca, eu vou colocar agora na ordem de Morin. Morin coloca 4 condições. As condições de Morin são: o objetivo se realiza. Tudo bem. O objetivo se realiza e lhe é retirado depois. O objetivo se realiza e é motivo de infelicidade. Ou não se realiza de jeito nenhum. Beleza? Então a ideia é você pegar todo o conjunto das informações contidas no mapa e reduzir a uma destas condições. Só isso. Interpretação astrológica é isso. Não tem por que você ficar fosforilando com aqueles livros de 900, 1.200 páginas procurando receitas de bolo. Você vai simplesmente pegar a informação que você está construindo e reduzir a uma dessas 4 possibilidades. É fácil. Agora, o que é que eu vou pesquisar para poder chegar a esta informação? É simples. Você vai buscar as casas astrológicas. Você vai pegar a casa do tema, por exemplo, casamento. Vai observar o astro, se tiver um astro ocupando fisicamente a casa. Se não, você vai buscar um regente, que é um astro também. E vai relacioná-lo com o ascendente. Na verdade, não é com o ascendente, mas com o astro ou regente do ascendente, se a casa estiver vazia. Então veja, em astrologia, os astros são de longe os mais importantes. Então, se houver algum tipo de relação, nós já podemos começar a pensar na realização. E que tipo de relação é essa? De aspecto. Então, os aspectos, eles servem para indicar uma daquelas 4 condições da regra 29 de Morin. Repetindo, se o evento se realiza, não se realiza, se ele se realiza e mantém, e se ele se realiza e é tomado, retirado da sua vida. Então, para você saber, casamento em astrologia tradicional é assunto de 10, noivado é assunto de 7. Então, se você quiser saber se a pessoa irá se casar ou não, você vai olhar para a casa 10 e para o ascendente. A casa 10 está ocupada? Não. Então vai procurar o seu regente. Vai lá para o ascendente, casa 1. A casa 1 está ocupada? Não. E aí você vai estabelecer uma relação de um com o outro. Você tem alternativas. Existe a dinâmica dos aspectos, que a gente pode resumir assim de uma forma simples, que são a coleção e a translação de luz, que podem trazer uma colaboração caso não exista uma relação de aspecto entre os astros que ocupam fisicamente as casas do tema que você está pesquisando ou os astros que as governam. Astros, astrologia. Então, quais os elementos que você ouviu falar até agora? Você ouviu falar em astros, você ouviu falar em casas, e eu ainda não falei em signos, né? Os signos, eles são até importantes dentro de um certo nível interpretativo. Mas não no sentido de dizer se algo vai acontecer ou não acontecer. A primeira relação que você vai buscar é exatamente essa. E aí, quando você for interpretar o mapa do bebê, por exemplo, você pode construir tudo
todas as 12 casas desta forma. Você pode selecionar as casas relevantes desta forma. Você pode elaborar toda a sua interpretação exatamente nessa condição. Isto vai acontecer, isto não vai acontecer, isto vai acontecer e vai fazê-lo feliz, ou isto vai acontecer e vai ser tomado depois, isto vai acontecer e você será infeliz o resto da vida. Tudo bem? Parece fatalista? Não, é prático. Porque a pessoa que está buscando um astrólogo está buscando informação e não enrolação. Então, já que tudo está relacionado aos astros, eu tenho que ver como em astrologia tradicional eu interpreto os astros. Ou, na verdade, né, Mohan coloca assim 3 tópicos que a gente precisa fazer para a gente chegar naquela resposta, numa daquelas 4 condições. Ele diz que a gente deve ponderar, avaliar e julgar. O julgar é exatamente se algo vai acontecer ou não. Os primeiros 2 passos, que é avaliar e ponderar, para cada astro, eles são obtidos usando este roteiro bastante simples. Cada astro tem a sua natureza. O astro é o sujeito da oração e ele diz o que estará acontecendo. Então veja, para procurar pai e mãe, eu não vou procurar um astro. Eu vou procurar uma casa que represente esse assunto pai, uma casa que represente esse assunto mãe. Casa. Casa astrológica. Os astros têm as suas regências naturais? Sim, sem dúvida. Porém, se eu fizer isto por meio dos astros, no fundo, eu terei 12 arquétipos diferentes para os pais e 12 arquétipos diferentes para as mães, o que torna a interpretação bastante limitada. Então, utilizar as regências naturais resulta nisso. 12 arquétipos para cada regência natural. Se eu utilizar o sistema que é utilizado desde a antiguidade, o sistema que é empregado desde a antiguidade, que são as casas astrológicas, é principalmente o método árabe de interpretação de parte das casas, eu vou ter um volume, né? Eu vou ter 7 vezes 12, no mínimo, 84 possibilidades diferentes de interpretação. No mínimo. Na verdade é um pouco mais, bem mais. É 1 vezes 7 mais uma vez. Só que aí já são os pormenores da interpretação. O que eu faço com cada astro? Eu monto, de fato, né, um diagraminha que se chama bloco de informação. Esse bloco de informação contém tudo aquilo que me interessa e que eu preciso levar em consideração na interpretação de cada astro. Astro. Então o astro estará ocupando um determinado signo. Nossa! Agora que você está falando de signo, sim. O signo que ele ocupa vai indicar a força que aquele astro tem para manifestar aquilo que eu quero saber se vai se realizar ou não, e o modo com que ele vai realizar. Então, o signo vai me oferecer força e modo, que em astrologia a gente chama de dignidades essenciais. E as dignidades acidentais, elas vão me dar o grau de importância de um determinado tema, em função daquele astro. As dignidades acidentais, a astrologia contemporânea reduziu exclusivamente às casas. Nós vamos ver na sequência que é algo muito maior. Então, resumindo, os astros são avaliados em função da sua força e modo e da importância que eles têm. Então, quando eu for construir lá no princípio aquela relação de um astro com relação ao outro, se aquele evento de fato vai acontecer, eu já sei se o evento indicado tem força ou não, o modo que ele vai acontecer e se ele é relevante ou não. Eu já estou começando a preencher um pouquinho mais
essa interpretação. Então vamos falar um pouquinho, mas muito pouquinho, de dignidades essenciais e dignidades acidentais, para você ter uma ideia do que se trata. As dignidades realmente importantes são domicílio e exaltação. Domicílio e exaltação têm opostos. Então, o oposto do domicílio é o exílio. O oposto da exaltação é a queda. De posse dessas dignidades, que são chamadas de dignidades essenciais primárias, eu tenho a indicação se um determinado astro está forte ou não e o modo como ele atua. Veja, força e modo. Isso é obtido na combinação que o astro tem, a partir da sua natureza, qualidades primitivas, com o signo, que também tem sua própria natureza, qualidades primitivas e modo, em essência. Então, da combinação dos temperamentos de astro e signo, eu terei força e modo. Eu, Henrique, particularmente gosto de uma dignidade bastante controvertida, chamada termos, porque sempre indica quem ajuda. Termos é um astro. Então, veja, de novo, eu estou voltando para um astro para me dar essa interpretação. E as dignidades essenciais. Dignidades essenciais são muitas. Eu aqui vou relacionar todas, embora algumas sejam mais importantes do que outras, algumas sejam mais óbvias do que outras, algumas têm inclusive divisões, é um assunto extremamente amplo. Então vamos lá. A primeira, dignidade acidental, com o objetivo de trazer ou indicar importância, relevância, é a mútua recepção, que é obtida por meio de uma relação dos astros nos signos. A segunda dignidade acidental são as casas, e tudo isso é observado direto. Então, aqui nas casas não temos um princípio da angularidade, mas existem algumas casas que são fortes também. Posição com relação ao Sol é fundamental, porque muda, inclusive, a interpretação do Sol em certas condições. Movimento agrega instabilidade em certas condições ou atrasa determinados resultados, retarda ou adianta, antecipa. Os aspectos, eles aqui são organizados se partiu. Então, se os aspectos são partis, é que eu vou avaliar a condição nas dignidades acidentais. Conformidade. Aqui a gente fala principalmente na questão do júbilo, como é conhecido em português. Eu uso a expressão joy, exatamente a mesma coisa. Lá em português de Portugal, ora pois, é chamado de gozo, mas é o júbilo. É uma relação dos astros com relação às casas. Então, Mercúrio, por exemplo, tem seu joy na primeira, Vênus na quinta, Marte na sexta, Saturno na 12ª e por aí vai. Conjunção com os nodos. É dignidade acidental. Condições da Lua, está crescendo, está minguando. Signo que ocupa, está na via combusta. E conjunção com as estrelas, que em astrologia muitas vezes tem esse parênteses de estrelas fixas. Então, na relação das dignidades essenciais com as dignidades acidentais, você ainda consegue, além de força e modo, agregar relevância. E, vamos lá, com isso, aquela informação que o meu objetivo é dizer se algo vai acontecer ou não, ela ainda não está 100% completa. Porque o simples fato de ter um aspecto não é indicação de que algo irá acontecer. Eu preciso, preferencialmente, de um bom aspecto e, fundamental, que seja
reciprocamente aplicativo. Reciprocamente aplicativo não, mas ele precisa ser aplicativo. O aspecto precisa ser recíproco, um conceito que não existe na astrologia contemporânea, e aplicativo. Todos os aspectos aplicativos dizem respeito a eventos que vão acontecer. Os aspectos separativos dizem respeito a talentos que a pessoa já possui ou dificuldades. E não se referem a eventos que vão acontecer. Então, o fato de você, de repente, ter uma relação de aspecto entre o regente da 10 e o regente da 1, ele não te assegura um novo sucesso. Ele não te assegura um novo casamento. Ele diz, casamento vai acontecer. Mas provavelmente será com uma pessoa já conhecida, uma relação que já aconteceu, já existente. Entendeu? Um aspecto aplicativo vai dizer respeito a algo realmente novo, uma experiência nova. Apenas os aspectos aplicativos é que indicam novos aspectos. Os programas modernos, mais recentes, permitem que você filtre os aspectos separativos e você deixe no mapa apenas os aspectos aplicativos, porque apenas os aspectos aplicativos resultam em eventos novos. Bom, e agora? Agora você já tem o roteiro. Se você quiser mais detalhes, eu tenho um curso que é roteiro de interpretação do mapa natal. É um mini curso, tem 2 horas de duração, um conjunto de clipes. É só você entrar em contato comigo, eu te oriento exatamente como fazer. Se você quer detalhes, você quer uma interpretação aprofundada, você vai ter de buscar um curso. Eu costumo lançar com frequência, o próximo é em fevereiro, um curso chamado Arte da Síntese. A Arte da Síntese, ele é um resumo do que a astrologia tradicional permite em termos de informação. Na verdade, acaba sendo um curso circular. Por que circular? Porque eu ensino um método e repito esse método 12 vezes. Acrescento algumas dicas. Porque eu coloquei esse tema de uma forma extremamente plana. É lógico que existem outras condições. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente vai observar no mapa natal é a existência de uma relação de aspecto entre Lua e Sol e qual relação? Uma relação entre Lua e Sol é fundamental para que as coisas do nosso cotidiano, essas coisas básicas, ocorram. Uma relação entre Lua e Sol lhe proporciona fertilidade, prosperidade e muitas vezes abundância, dependendo da relação de aspecto. Vai indicar se você é uma pessoa mais interiorizada e normalmente em processo de descoberta ou autodescoberta, ou uma pessoa mais voltada para o ambiente e mais realizadora. Então, só a relação Lua e Sol permite um leque informativo bastante amplo. Depois disso, apenas depois disso, é que você vai cair nesse esqueminha, vamos dizer assim, interpretativo que eu coloquei nesse clipe. Isso é um resumo extremamente enxuto, mas extremamente enxuto. Lógico, estão faltando vários pequenos detalhes, várias pequenas dicas que podem ser obtidas ao longo de um curso regular. Aqui eu tenho só the big picture, vamos dizer assim, de como se processa a interpretação em astrologia tradicional. Espero ter lhe ajudado, espero ter lhe dado uma boa orientação.